Mateus capítulo 7, versículo 23, nós vamos para o momento da palavra, ministração. Essa mensagem, irmãos, ela nasceu essa semana através de uma visita que nós fomos fazer a um querido pastor. Fomos tomar um café com esse pastor. E, irmãos, o intuito de ir lá não era apenas visitá-lo, mas irmãos, eu acredito que o Senhor começou a colocar esse desejo, vai, porque Deus queria falar algo. Então não é sobre uma visita, é sobre algo que Deus traria através daquele homem. Eu lhe pergunto, irmãos, um pastor de mais de 80 anos de idade, com mais de 40 anos de ministério, será que ele tem alguma coisa para nos ensinar? E nós ficamos ali mais ou menos umas 2 horas, tendo uma mesa, conversando e aprendendo. E no final, irmãos, Deus nos mostrou claramente o que Ele queria falar. Então, essa ministração, ela nasce através desse momento de mesa. E hoje eu quero falar a respeito do serviço. O nosso serviço, irmãos, ele não significa obediência. E você vai entender isso. Amém? O que acontece, irmãos, essa ministração que nós vamos falar sobre serviço e obediência é um trocadilho que sempre nós estamos tentando fazer com Deus. Como assim? Compensar a nossa falta de obediência com o nosso serviço. O que é serviço, irmãos? A linguagem serviço dentro do reino, dentro da igreja, são atitudes que nós tomamos de beneficiar a casa de Deus ou alguém, para muitas das vezes querer compensar aquilo que Deus está esperando de nós. E eu lhe pergunto, irmãos, Deus ele espera de nós o nosso serviço ou a nossa obediência? Ele espera de nós o nosso serviço ou a nossa obediência? Ele espera de nós a nossa obediência. E esse texto aqui nos ensina demais. Mateus capítulo 7, versículo 21. Vou ler a partir do 21. Falei 23 mais 21. A Bíblia diz assim, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Põe atenção a respeito de serviço. Muitos, naquele dia, vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos
em seu nome? Porque, irmãos, até pregar a palavra é serviço diante do Senhor. Tocar um instrumento como a minha esposa está fazendo aqui é um serviço diante do Senhor. Então o texto diz de pessoas que profetizavam em nome do Senhor. E continua dizendo: e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Irmãos, é duro isso, mas é o que Jesus falou. Então lhes direi claramente: eu nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o quê? O mal. Irmãos, eu vou ser muito objetivo no que eu quero que você entenda, que você compreenda. Esse pastor que nós visitamos, ele contou um testemunho. Ele tinha uma empresa, tinha 21 funcionários. O gerente, irmãos, ia na empresa, o gerente de banco da época, ia na empresa participar de churrasco. A família dele trabalhava com ele, cada filho tinha um carro. Mercado, irmãos, era feito de 3, 4 carrinhos cheios, sem fazer cálculo. E ele era um servo de Deus, estava na igreja. E o que acontece? Ele era aquele homem que estava na igreja, mas ele não obedecia ao Senhor. E para compensar a falta de obediência, ele investia no serviço. Tudo que a igreja precisava, ele fazia. Era uma obra, ele tirava do bolso e toma. Está precisando disso? Os meus funcionários vão lá fazer. Só que a esposa dele, sempre dizendo para ele: olha, você precisa ser obediente. Mas ele não dava ouvidos, irmãos. Ele não dava ouvidos. Porque ele achava que compensar com o serviço já era o suficiente para agradar a Deus, e Deus não fica triste com ele. E o tempo foi passando. Veio uma crise, irmãos. Investimentos errados, pessoas que foram entrando na vida dele, que foram desviando recursos. Ele perdeu tudo. Mesmo perdendo tudo, não sendo o suficiente, ele ainda, irmãos, permanecia desobediente. Certa vez um pastor foi convidado para ir orar no escritório dele. E no momento da oração, o pastor curvou a cabeça, sentou na cadeira dele, curvou a cabeça e orando.
E aí de repente aquele pastor levanta a cabeça e ele pergunta: e aí, pastor, o que Deus falou contigo? O pastor falou assim: ó, Deus está me mostrando você morto aqui dentro. Ele levanta e fala para o pastor: levanta daí. Olha a audácia. Se coloca de pé. Coração duro. Coração duro. E a esposa do lado falando para ele: olha, você precisa mudar. Ele: não, é eu que faço tudo naquela igreja, é eu que eu faço isso, é porque... Não. Aí, irmãos, perdeu tudo. Teve que mudar de cidade. Quando chegou aqui em Sorocaba, o único dinheiro que restou, ele comprou uma Kombi para poder trabalhar com entrega. O primeiro dia da entrega, os ladrões roubaram a Kombi dele. E ele com o coração duro ainda, irmãos. Ele só foi quebrantar o coração dele quando ele chegou no fundo do poço. E sabe o que Deus, irmãos, ministrou ao meu coração? Por que nós permitimos, e muitas pessoas permitem, chegar primeiramente no fundo do poço para poder obedecer? A nossa falta de obediência, irmãos, vai nos deixar fora do reino dos céus, irmãos. Imagine você hoje aqui congregando, ouvindo esta palavra, seu coração duro aí, duro, porque você não quer obedecer, porque você acha que tem que ser do seu jeito, da sua maneira. Irmãos, isso tudo vai passar, irmãos, isso tudo vai passar. Nós vamos morrer, não vamos levar nada. E a nossa desobediência nos tirará do descanso eterno. E é uma grande realidade, irmãos. Às vezes nós até nos acostumamos a conviver com a nossa desobediência. Nós nos acostumamos a viver com a nossa desobediência. E eu faço uma pergunta para você agora: o que o Espírito Santo tem falado contigo, que tem esperado de você, e você está relutando, você não deixa, você não permite que Ele venha agir na sua vida? Irmãos, eu vou fazer uma pergunta reta para você, não desvie para ninguém. Qual é a sua desobediência? Hoje o Senhor trata conosco a respeito de desobediência. Qual é a sua desobediência? Você precisa mudar esse jogo. Nós precisamos mudar esse jogo, irmãos. Porque tem coisas também que Deus tem falado comigo. Nós precisamos mudar esse jogo, irmãos. O nosso serviço nunca vai substituir a necessidade da obediência. Irmãos, eu fico pensando, principalmente aqueles que exercem o serviço ministerial. Eu fico pensando na minha situação. Imagine o Jefferson pregou a vida toda no altar, se esforçou, se abdicou de às vezes ter tempo com a família, com a esposa, de fazer outras coisas, e chegar no final da minha vida, eu olhar para o Senhor e Ele dizer para mim: eu nunca te conheci. Por
Porque, irmãos, a nossa desobediência, ela é como se fosse um pano tão escuro que nos cobre diante dos olhos do Senhor. Então nós precisamos, irmãos, avaliar isso. E tem algo que a gente sempre está fazendo. Sempre estamos deixando para amanhã o que podemos fazer hoje. Eu quero trazer um texto também como referência lá do livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7, por favor. Esse texto, ele está aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança, mas ele conta a história daqueles que estavam escravizados no Egito. A gente sempre faz essa analogia que Deus nos tirou também do Egito. É ou não é verdade? Éramos escravos do diabo lá fora, sofrendo. E o Senhor nos traz essa libertação. O texto diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o quê? O coração. Como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante quantos anos? 40 anos. Irmãos, o que eu entendo aqui, que por mais que as pessoas vejam as obras de Deus, mesmo assim ainda não é o suficiente para serem obedientes. Porque a obediência, irmãos, ela é uma atitude, ela é uma decisão totalmente pessoal. Não depende de outros, não depende de influência de ninguém. Ele é algo pessoal, é uma decisão pessoal nossa. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afastam de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Será que tem alguma coisa a ver aqui, especificamente com aquilo que Jesus diz na parábola: eu nunca vos conheci? O coração deles sempre se afastam de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenham um coração descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês sejam endurecido pelo engano do quê? Do pecado.
a falta da gente dar ouvidos ao Senhor, ou da gente ficar, irmãos, como diz o ditado brasileiro, cozinhando galo, empurrando o que nós poderíamos fazer hoje, mas empurrando aos passos lentos, irmãos, só vai nos levar a ladeira abaixo. Não adianta, irmãos, não se engane, nós não podemos nos enganar que do fato da gente estar congregando e estamos dentro da igreja, que nós estamos sendo protegidos, guardados, abençoados. Não, irmãos, muitas das vezes nós vamos olhar tudo que Deus está fazendo, vamos presenciar, vamos ouvir mensagens maravilhosas, mas quando chegar no final da nossa vida, não vamos entrar no descanso eterno. Não vai adiantar a gente falar, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque o nosso serviço não substitui a nossa obediência. Mas nós precisamos, irmãos, hoje, agora, mudar esse pensamento. Hoje, agora, nesse momento, nós precisamos mudar, irmãos, o nosso coração. Abra o seu coração, permita ele ser uma boa terra, permita o Evangelho, irmãos, frutificar dentro de você, permita isso acontecer. Existem pessoas que o coração está tão duro para ouvir a voz do Espírito Santo, irmãos, pode vir aqui um anjo, mesmo assim, o coração continua duro. Em questão da nossa obediência, isso é uma dura realidade, irmãos, uma dura realidade, mas eu vou falar para vocês. Mesmo sabendo do que precisamos fazer, não estamos fazendo. Para a gente finalizar, abra sua Bíblia em Atos capítulo 27, 18, por favor. Quero compartilhar um momento daquela viagem que o apóstolo Paulo fez para Roma. Vai nos ensinar muita coisa também. Irmãos, eu não quero generalizar. Eu acho que cada situação é uma situação, mas eu quero que você tenha consciência que geralmente em nossas vidas as perdas também estão relacionadas com a falta de obediência. Perda onde, pastor? Perda na vida econômica amarrada, não anda, é dívida para tudo que é lado, é falta de saúde dentro de casa, perca da saúde, é remédio, é uma farmácia dentro de casa. Irmãos, tem muitas coisas que a gente acaba tendo como algo normal, mas é espiritual. Eu sei, a gente não pode generalizar, mas tem muitas coisas espirituais acontecendo no nosso meio, e você está julgando como algo normal na sua vida, mas tudo se resume na sua falta de obediência, na sua falta de temor, na sua falta de entender que o mundo espiritual existe, ele é real, ele é verdadeiro, e você está brincando com as coisas sagradas de Deus. Me perdoe, irmãos, de falar nesse tom,
Mas é a única maneira que eu acho de chamar a sua atenção, de você olhar para mim, de você olhar para os meus olhos, de você entender, irmãos, que eu não estou aqui nesse altar brincando com você, com a sua vida. Irmãos, eu amo a sua vida, irmãos, eu amo vocês, Deus é testemunha disso. Mas sabe, irmãos, até o gelo que existe nessa igreja é falta de obediência. Clima gelado, parece que a gente faz de tudo, irmãos, de tudo. É como você pegasse fósforo molhado, riscando para pegar fogo e não pega. Corações gelados, homens e mulheres de dura serviço, irmãos, não obedece. Casamentos indo por água abaixo. Eu quero falar uma coisa com as irmãs aqui. A Bíblia, irmãos, ela não fala que o homem insensato destrói a sua casa. Ela fala que a mulher insensata destrói a sua casa. Me perdoe, irmãs, essa é sua responsabilidade. Foi Deus que te entregou isso. A Bíblia não fala que é o homem insensato, é a mulher insensata. A nossa falta de obediência, irmãos, ela trava a nossa vida. Só que hoje, irmãos, eu estou aqui para fazer uma santa convocação. Vamos mudar essa história, irmãos. Vamos mudar essa história, não vamos permitir isso acontecer. Vamos parar de empurrar com a barriga, irmãos, aquilo que a gente tem que fazer hoje, aquilo que a gente precisa fazer agora. Só que às vezes nós, irmãos, estamos com o nosso coração tão duro que a gente não dá ouvidos. A palavra de Deus, irmãos, ela fala assim, ó, isso é muito profundo. Aqui foi naquele ápice de misto, de sentimentos de morte com vida e esperança, que Paulo estava vivendo com aqueles prisioneiros naquele navio, sendo despedaçado. A Bíblia diz assim: açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. No terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem o sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Porque que aquela tripulação chegou àquele ponto de começar a perder tudo e até mesmo a esperança de viver, por não ouvirem um homem chamado Paulo, servo do Deus vivo. Não tem problema, irmãos, se você está aqui e você não me der ouvidos, não tem problema, eu só estou fazendo a minha parte. Um dia de repente você pode lembrar dessa ministração e dizer bem que o pastor disse aquele dia. O versículo 21 diz assim, ó: havendo todos
estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, põe atenção, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir da onde? Paulo fala, se vocês tivessem me dado ouvidos, se vocês não tivessem endurecido o coração, nós não estaríamos passando por tudo isso. Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e o quê? E perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Sabe o que isso me ensina? A minha falta de obediência às vezes não prejudica o meu corpo em si, mas tudo que está à minha volta vai por água abaixo. A morte que aquele pastor estava referindo-se quando é perguntado o que Deus havia falado, não estava falando da morte física, mas de uma morte econômica, de perder tudo. Irmãos, posso fazer uma pergunta para você só para a gente finalizar? Você quer pagar para ver? Então continue desobedecendo. Se você quer pagar para ver, continue. Continue nesse caminho e um dia você vai lembrar do que nós falamos aqui nessa manhã. O conselho que eu dou e até um desejo que eu peço, que eu tenho na verdade, irmãos, vamos mudar isso agora. Agora. Se hoje a gente ouvir a voz do Espírito Santo, não vamos endurecer o nosso coração, não podemos. Amém? Fecha a sua Bíblia, se coloca de pé no seu lugar em nome de Jesus.